Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse primeiro momento, esse primeiro episódio do programa semanal que eu criei e chamei de Integrativamente, né? Nesse primeiro episódio, eu escolhi um tema que me é muito caro, muito especial. É um tema que eu acho muito importante. Primeiro, falar um pouquinho do que foi essa criação do Integrativamente, né? O Integrativamente foi um programa semanal que eu criei recentemente, começando hoje, para que a gente falasse, né, um momento semanal para refletir sobre saúde integrativa, autossabotagem, que é a minha especialidade, quem me segue aqui já sabe disso, transformação pessoal, superação, enfim, autoconhecimento, tudo que nos torna seres humanos melhores. E eu estava sentindo falta de um momento semanal para falar sobre isso. Preferencialmente dividindo o espaço com algum colega também da saúde integrativa. E para esse primeiro momento eu escolhi o tema Todo excesso esconde uma falta, né? E por que esse tema? Porque é um tema que sempre foi presente na minha vida, por exemplo, né? Eu tenho uma postagem no feed do meu Instagram, desse perfil aqui. Depois, quem ficar curioso, só ir lá. Eu acho que ela aconteceu há uns 2 meses atrás, talvez 3, com esse título: Todo excesso esconde uma falta. E essa postagem teve até um engajamento bastante bom. Eu coloquei reflexões sobre esse tema e à esquerda coloquei uma foto minha com o rosto 30 quilos mais gordo e do lado direito o meu rosto mais recente, né? Acho que impactou algumas pessoas, talvez não soubessem que esse é um assunto que sempre esteve presente na minha família, né? A gente vai falar um pouquinho também do ponto de vista sistêmico, né? De pertencimento e tal. Enfim, então vai ser um momento semanal para a gente refletir sobre assuntos importantes para nós. E para eu falar sobre esse tema, eu convidei uma amiga muito querida, nutricionista integrativa funcional, Renata Linhares, que já deve estar entrando aqui já já para eu convidá-la. Essa é a segunda tentativa, na primeira eu não consegui convidá-la, não sei porquê, não sei se é algum bugzinho aqui da plataforma, mas enfim, vamos para a segunda tentativa, espero que dê certo. Boa noite a quem está chegando. Opa, ela entrou aqui. Vamos lá, Renata, eu vou tentar te convidar aqui, só aceitar por aí, tá bom? Olha que louco, gente, eu não consigo enxergar a Renata por aqui. Ai, 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 ai. Renata, você consegue pedir acesso aqui para mim? Porque quando eu clico para adicionar alguém, eu não te enxergo. Eu te enxergo as outras pessoas presentes, mas você não está aqui entre elas. Pede por aí para ver se eu consigo aceitar aqui. Boa noite, bem-vindas, Roberta Barcelos, Juliana Lira, queridíssima, nutricionista aqui do Instituto Marcelo Fernandes, chegada recentemente. Renata Linhares está por aí. Então, bem, eu não vou apresentar a Renata porque com certeza ela vai fazer isso melhor do que eu, né? Então, enquanto a Renata não entra, eu vou tocando aqui com o roteirinho que eu fiz. Então, o objetivo desse encontro... Opa, alguém solicitou aqui, deixa eu ver se foi ela. A própria, vamos lá. Opa, vou aceitar de novo. Olá, Marcelo, boa noite. Oi, Renata, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Agora sim deu certo. Pois é, deixa só eu ajustar o meu áudio, porque sempre que o convidado entra, dá esse bugzinho esquisito aqui. Peraí, vai parecer congelado aqui, mas eu tô aqui, Tá tá? bem.
Renata, consegue me ouvir bem? Consigo sim, Marcelo. Ah, maravilha. Só vou fixar aqui o tema para quem chegar depois saber do que a gente está falando. Bem-vinda! Tudo bem? Obrigada, é uma Primeiro, alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma alegria poder compartilhar esse assunto tão importante que agrega tanto, tanto na vida das pessoas e tão atual, não é? pois é, pois é. Eu estava falando na primeira tentativa aqui, né, que essa foi a segunda e deu certo, e que bom, sobre a importância desse tema, sobretudo para mim, né, na vida de todo mundo, claro, mas para mim em especial, porque é um assunto presente na minha vida pessoal, né? Eu fiz uma postagem sobre isso, né? O de antes e depois, né? Todo excesso esconde uma falta, enfim. Então é um assunto com o qual eu convivo na minha própria família, né? Todo mundo aí deve ter um obeso, uma obesa na família, enfim, aquela pessoa que vai comer com a mente e não com o Exatamente. corpo, né? Então é um assunto bastante importante e como eu sempre falo, Renata, autossabotagem. E esse é o objetivo do Integrativamente, né, esse momento semanal que eu criei para a gente discutir sobre esses assuntos, né, saúde integrativa, autossabotagem, transformação pessoal. Então, sempre vai estar permeando aí esse tema, né, até porque é a minha especialidade. E autossabotagem é algo muito ladino, muito discreto, muito esperto. E se a gente não ficar muito presente, muito atento com o que de fato a gente deseja para a nossa vida, ela volta e a gente dá aquelas famosas escorregadelas, né? Exatamente. Então, aliás, isso aconteceu comigo, né? Renata sabe um pouquinho da minha vida e aquele bendito assalto, né, de alguns meses atrás, deu uma bagunçada aqui na minha mente e eu acabei dando uma desvirtuada do caminho, mas já estou voltando, enfim. E é um assunto muito interessante porque, primeiro, que a gente não deve se sentir culpado por isso. Aliás, a gente não deve se sentir culpado por nada, né? O que a gente precisa estar é consciente, né, do que a gente deseja, do que a gente quer para a nossa vida, se a gente quer levar uma vida saudável, tanto física quanto emocionalmente, ou não, né? Tá dando um eco aí, Renata, para você? Para mim tá. Não, não tô, mas de toda forma, deixa eu colocar os fones que eu acho que vai melhorar um pouco. Ah, pode ser. Pronto, melhorou? Ah, sim, bastante. Perfeito. Talvez fosse um Pronto, retorno aí. talvez. Maravilha. Então, esse foi o motivo, né? Essa foi a minha motivação para ter escolhido esse tema, né? Todo excesso esconde uma falta. Renata, fala um pouquinho com o pessoal, se apresenta, enfim, a casa é sua. Obrigada, Marcela. Então, pessoal, eu sou Renata Linhares, nutricionista funcional integrativa e sou também fitoterapeuta clínica. Hoje, principalmente, a abordagem do meu atendimento é na área integrativa, ou seja, como o Marcelo falou, entender o paciente como um todo. Não só olhar a parte alimentar, mas como também emocional, que anda junto conosco e que está intimamente, de forma muito importante, relacionada com todo o processo. Seja ele o processo de tratamento de uma doença, de um sintoma, ou até mesmo tratamento na perda de peso, por exemplo, que tantos buscam hoje. E a questão da perda de peso é muito mais complexa do que parece. É o que eu sempre falo hoje, a nutrição, pelo menos o que eu acredito, é que não é só contar calorias. Ou seja, o paciente vai no nutricionista muitas vezes com a expectativa, vou sair com uma dieta calculada de 1.500, 2.000 calorias e só essa dieta será o suficiente. Na verdade, não é dessa forma. O ser humano é muito complexo. E bem como é o tema da nossa live hoje, o aspecto emocional está muito relacionado, porque ele anda junto. E o aspecto emocional, ele vai muito junto com o ato de se alimentar. E hoje, principalmente com a nossa sociedade, com tanto estresse, com tanta ansiedade, as pessoas não têm mais tempo para se cuidar, para olhar para si, acaba existindo aí uma forma compensatória de todo esse estresse, essa ansiedade no alimento. Sempre está. E aí, como o Marcelo bem falou, e muitas vezes, apesar do paciente, né, estar ali controlado, coisas ao seu redor acontecem, né, o ambiental. Então, para isso, nossa mente precisa estar muito bem preparada, nosso corpo equilibrado, para que quando surgirem as questões ambientais, que vão acontecer, não é, Marcelo? Nós Opa! consigamos lidar com elas e manter ali o nosso equilíbrio, nosso resultado e tentar, dentro do possível, não descontar essas emoções nos alimentos,
que vai nos trazer muitas questões, ou seja, muitas patologias, o sentimento de culpa, e entramos aí nesse ciclo, não é? De comer, se sentir culpado e comer mais, e se sentir culpado. E o Exato, que é vai, muito não bom. é? E manifesta algumas doenças e é difícil sair desse ciclo, né? Mas não é impossível, né? É De gradual, forma nenhuma. é processual. E você falando, Renata, me vieram insights aqui, né? Será que a pessoa realmente não tem tempo para se cuidar? Ou será que é uma reflexão que eu costumo trazer? Verdade. Porque já reparou, quase sempre a justificativa é essa. Não tenho tempo e como é que eu vou fazer academia? Enfim, eu não tenho carro, como é que eu vou levar comida de casa? Enfim, será mesmo que a pessoa não tem tempo, né? Ou será que essa não é aquela justificativazinha criada pela nossa mente para justificar e nos deixar bem na foto, né? Será mesmo? Exatamente. Existe muito disso, ou seja, eu sempre falo com os pacientes que é colocar como prioridade. Porque o que é prioridade, nós damos jeito de fazer, encaixar na nossa rotina. E aí, Marcela, quando nós estamos bem, sempre falo para o paciente, se você está bem, o seu exterior, você vai lidar melhor com as situações ambientais. Então, se coloque como prioridade. Sempre. Para poder cuidar das pessoas, você precisa estar bem. Para ir bem no trabalho, você precisa estar bem. Quando você não Uhum. está equilibrado, em equilíbrio, tudo, as coisas ao seu redor dá aquela sensação de que tudo dá errado, sabe? Nossa, minha É, vida, doutora, dá tudo errado. Nada dá certo, eu chego atrasado no trabalho, eu vivo estressada, e o meu chefe, sabe? Então, a tua resposta ao ambiente. E aí, como sim. você falou muito, essa questão da autossabotagem. A nossa mente ali, não, não posso, porque a academia é longe, porque é distante, eu estou muito cansado, ou eu vou comer, não sei, vou comer lanches rápidos sempre à noite, porque eu não tenho tempo de cozinhar, ou eu não consigo me organizar no final de semana. É a questão da procrastinação com a autossabotagem. E entra no ciclo de culpa. Eu me É, e não, sabotei, e não estou. tem, e não tem tempo, e não tem dinheiro para academia muitas vezes, né? Uhum. Mas aí gasta lá naquele Mzinho amarelo, né? Que eu não vou ficar fazendo propaganda de graça. Não vamos fazer. Pois é, aquele Mzinho amarelo, a pessoa deixa R$ 100 assim, de barato, assim, num lanche, né? Facilmente. Comendo aquele pão que não é pão, aquela carne que não é carne, né? Esses Então, alimentos. será mesmo que a questão é dinheiro também? Será que é tempo? Será que é dinheiro? Percebe? A nossa mente é muito criativa para criar justificativas, né? É verdade. E essa fome emocional, né, para justamente preencher lacunas, né? Então, assim, Renata, outro insight que me veio enquanto você falava será que é possível, claro, levando em consideração que a pessoa queira, de fato, um acompanhamento efetivo, nutricional, será mesmo que é possível estar num acompanhamento nutricional sem ter um terapeuta por perto? Ou será mesmo que é possível somente fazer terapia e, e vai dar conta de um caso de fome emocional sem o auxílio de uma nutricionista, sabe? Então, assim, por isso que aqui no Instituto eu sempre tenho uma nutricionista por perto. Você passou por aqui rapidamente, Sim, né? E agora eu estou com a Juliana Lira, que já chegou chegando, maravilhosa. Então, assim, não tem como falar de autossabotagem sem ter uma nutricionista por perto, porque é verdade. um caso que eu recebo muito aqui, sabe? Muitas pacientes chegam e esse é um relato bastante comum, né? Então, se a pessoa está comendo para preencher lacunas, falta afeto, falta segurança, falta autoestima, falta pertencimento, trazendo um olhar aí um pouquinho mais sistêmico. Ou seja, a questão não é só nutricional, a questão também é terapêutica, né? Com Então, assim, eu certeza. fico, eu fico me perguntando se é possível, né, passar por um acompanhamento nutricional sem uma terapia por perto. Olha, Marcelo, eu te digo hoje com absoluta certeza que não é possível, principalmente nos casos em que existem transtornos alimentares. Quando está relacionado com isso, não são por excesso de peso, porque tem pessoas que não têm, pelo contrário, né, tem dificuldade de ganhar peso. Então são os extremos aí. Tem pessoas que Sim, acabam relacionando o emocional com a ausência da fome, ou seja, com dificuldade de se alimentar. Já outras não, existe a compulsão alimentar, principalmente com os alimentos doces que nós observamos.
Então, geralmente, quando eu recebo um paciente assim, apesar de todos os ajustes da educação que nós fazemos no consultório, sem de fato um terapeuta que vai investigar a origem daquele comportamento, a origem daquele sentimento e vai ajudar o paciente a entender tudo isso e estar presente. Eu sempre falo ao paciente o comer presente, o observar a textura do alimento, o comportamento ao se alimentar, mastigar com calma. E como eu posso dizer sempre assim, os terapeutas sempre junto, né, ali com a nutrição, fazer uma nova educação. É como se o paciente se tornasse ali criança novamente, ele vai passar por todo o processo de educação novamente. E ele vai se redescobrir qual é esse relacionamento com o alimento, por que ele tinha aquelas atitudes, qual é a compensação que ele está buscando. Que muitas vezes, né, Marcelo, como eu já ouvi de você algumas vezes, está lá no centro familiar, lá na infância do paciente. E lá no seu inconsciente. E que ele passou uma vida inteira sofrendo, buscando essa compensação. Sim. Então, hoje, realmente, eu te digo com tudo, respondendo a sua pergunta, que sem o terapeuta, o nosso trabalho não vai ser efetivo. Pois é. Os resultados são muito melhores com esse a menos que a pessoa... Sim, sim. Primeiro que, vamos combinar que muitas pessoas olham, encaram a nutricionista de uma forma um pouquinho equivocada, né? Sim. Parece que elas marcam, me corrija se eu estiver errado, a pessoa marca, a paciente marca uma consulta com a nutricionista, faz toda aquela tua avaliação, bioimpedância, enfim, tudo que você traz, aí a pessoa leva a dieta para casa e nunca mais volta, né? Parece que você deu assim um elixir da longevidade. A pessoa não acha que ela precisa voltar, ela precisa te dar um retorno de como foi aquele mês, enfim. Como é que é isso? Isso é comum as pessoas te procurarem e desaparecerem achando que está tudo certo? Marcelo, hoje é muito comum, as pessoas buscam muito a facilidade, ou seja, o imediato. Como eu consigo resolver de forma rápida e efetiva o meu problema? E muitas vezes é difícil para que ela entenda que é um processo. E que aí o processo vai fazer parte daquele resultado. E muitas vezes não é rápido como ela imagina. Como a gente falou aqui, né? Ela volta ali naquele período de educação, passo a passo, entendendo, se entendendo, entendendo o comportamento dela com o alimento, para que de fato seja um resultado duradouro. Eu sempre falo, não adianta você fazer uma dieta da moda. Ah, não, porque eu quero perder 10 quilos em um mês. Vai perder, pode até perder os 10 quilos no mês, mas não mudou o comportamento, não mudou a visão, o relacionamento com o alimento. E aí, facilmente, essa pessoa recupera o dobro desse peso. Então, eu sempre digo, apesar de trabalhar também com fitoterapia, com homeopatia, que não existe a pílula mágica. A fitoterapia, a suplementação são estratégicas, sim, dão excelentes resultados. No entanto, elas são complementares. Mas se nós não tivermos a parte emocional equilibrada, entender o nosso comportamento e mudar o comportamento com o alimento, o resultado não vai chegar. Ou vai chegar e depois volta tudo que era antes. Exato. Eu acho que a palavra de ordem aí é processual, sabe? As pessoas, como você falou, estão muito imediatistas e elas acham, por exemplo, que terapia é um miojo, né? A pessoa fica pronta em 3 minutos. Né? E deve achar a mesma coisa aí com você, né? Quer dizer, deu a dieta para a pessoa e pronto, é só seguir isso aqui que eu vou virar Gisele Bündchen. E não é por aí, né? Porque eu acho que, primeiro que questões estéticas, eu acho que quase sempre talvez não sejam o fim, né? Eu acho que a saúde e o bem-estar e as taxas ali em ordem, glicemias e etc., que provavelmente devam ser o objetivo de uma pessoa quando procura um nutricionista, né? Ou você recebe esse tipo de procura ou você só recebe gente querendo emagrecer? Não, hoje eu recebo muito mais, na verdade. Eu acho que é muito do que eu preconizo, né? Pacientes que têm objetivos para causas complexas, que eu sempre falo. Pacientes com SOP, endometriose, pacientes que estão com cirurgias agendadas, por exemplo, de esterectomia, pacientes com infertilidade, mas também ainda recebo pacientes de dieta, que num primeiro momento chegam me dizendo, olha, doutora, eu só queria emagrecer. Aí eu pergunto, seu objetivo é mesmo? É só emagrecer. E aí, com o decorrer da conversa, da anamnese, você consegue realmente observar vários aspectos que ele precisa mudar e que ele precisa tratar que ele nem sabia. Muitas vezes o paciente acha que uma desregulação hormonal, a desregulação intestinal é normal. Eu já ouvi de paciente,
olha, doutor, eu tenho diarreia a vida inteira, mas olha, é normal, né? Porque o meu pai também tem. Então, desde criança eu tenho, mas já me disseram que é super normal. Uma outra paciente já me falou que nunca menstruou na vida. E ela me Uau. disse, olha, mas é normal, não é, doutora? Porque minha mãe também era assim. Apesar dela ter, né, ter tido uma gestação por um período da vida, a maior parte dele ela passou sem ter menstruação. E aí eu aceitei que eu não ia ter filhos e assim, eu trabalhei isso na minha cabeça. Mas assim, vindo essa parte comportamental, investigando profundamente, você sente que existe sim ou aquele sentimento sabe, nem de perda, mas de incapacidade, sabe? Fica aquela falta, aquela ausência. Apesar dela tentar exteriorizar que está tudo bem, você vê que não está. E isso vai gerando várias questões com a parte alimentar de compensação. Ah, não preciso ser bonita, não vou engravidar mesmo. Ah, não menstruo, de repente nem sou tão mulher assim. Entende? Então, assim, a princípio, chega só para emagrecer. E aí você pergunta, a data da última menstruação? Não, doutora, mas eu não menstruo, mas é normal, né? Então, olha assim, quanto de sistêmico tem aí, né? Tão comum de ouvir, muito comum de ouvir. Assim como também, Marcela, pontuar que muitas vezes a questão emocional também vem ligada à questão bioquímica. São duas coisas que nós precisamos equilibrar, né? Na verdade, muitas vezes fica confusão ao paciente. Quem veio primeiro? Sabe aquele ditado, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Sim, sim. Ele é antigo, é clichê, mas é bem isso que acontece. Porque muitas vezes a questão do sentimento, do comportamento, aquelas emoções que nós não exteriorizamos, uma dificuldade de fato de digerir aquele sentimento, né? Isso vai causar transtornos. E o transtorno pode causar, sim, carências nutricionais específicas. Que quando eu vejo, por exemplo, numa biorressonância, eu já imagino, olha, realmente esse paciente tem essa deficiência porque por devido sentimento ou comportamento, ou até mesmo por carências nutricionais, porque o paciente que tem questões comportamentais com o alimento busca o quê? Os alimentos doces, açucarados, ricos em carboidratos. Gorduras. Gorduras. São pobres em nutrientes, no entanto, muito rico em calorias e energia. Que, na maior parte das vezes, será armazenada como gordura. E aí vem o sobrepeso, a obesidade e as suas comorbidades associadas. Pois é. Você falou uma coisa ainda há pouco, eu até anotei aqui, comer com presença, né, Renata? Quanto que hoje em dia, por essa suposta falta de tempo, que eu acho que é justificativa talvez aí mais presente, enfim, que as pessoas acabam usando, como que as pessoas não têm comido com presença, né? É aquele engolir de comida em frente à televisão e muitas vezes comendo no carro e comendo no ônibus ou no trem ou sei lá onde, não para comer, né? Quer dizer, não come com presença. E aí isso conecta a pessoa num automatismo muito perigoso. Sim. Nosso cérebro é fantasticamente eficaz nessa criação de automatismos, né? Nessas rotas neurais. A neurociência mostra pra gente, né? Um hábito é uma rota neural, né? É uma sucessão de comportamentos repetidos. E mudar um hábito não é algo tão simples assim, é um processo e vai depender da substituição de um determinado comportamento por outro comportamento. Até que então, assim, para mudar um hábito, não há outra forma, quem souber me ensina, depois de tudo que eu já estudei, depois de tudo que eu já li, enfim, a não ser, a princípio, forçando a barra. Não tem como. Imagina a pessoa que, exemplo, segunda-feira comia picanha gordurenta com batata frita, na terça-feira comia picanha gordurenta com batata frita, na quarta e na quinta e na sexta, depois de alguns anos essa pessoa infarta. Exato. E aí o médico fala, olha, acabou isso aí na sua vida. Agora vai ser franguinho grelhado com legumes. Essa pessoa na segunda-feira, quando ela se deparar com um prato com frango grelhado e legumes, ela vai sentir ódio por todas as encarnações pregressas, por todos os seus ancestrais, enfim, existentes. E não há o que falar muito sobre isso. Ela vai ter que fazer, a menos que ela queira realmente morrer. Então, o nosso cérebro vai estranhar esse novo comportamento. Fricção límbica, sabe? Aquele desconforto que dá na gente. Então, na segunda-feira, com ódio no coração, a pessoa vai comer o frango grelhado com legumes. Na terça, com ódio também. Na quarta, na quinta. Depois de um mês,
o cérebro começa, até que esse frango grelhado aí com temperinhozinho não é tão ruim assim. E aí, quando a gente vai ver, uma nova rota neural está sendo substituída, está nascendo ali, e comportamentos repetidos, eles estão criando aí um novo hábito. Então, assim, criação de um hábito vai passar por uma mudança individual de comportamentos. Isso vai gerar fricção límbica, isso vai gerar desconforto, isso vai trazer aquele ranço. Mas uma vez que a pessoa está determinada ali e consegue passar por cima desse período aí, desse estágio probatório do ranço, grandes chances, né, da pessoa conseguir sucesso nessa mudança desse determinado hábito, né? Então, assim, o nosso cérebro é muito bom nessa na criação de justificativas, né? E ele trabalha por recompensa o tempo todo. É aquela dopamina barata, né? É aquele aquele churros, é aquele chocolate, é aquele leite condensado, é aquela pipoca de cinema, enfim. E é possível educar o nosso cérebro, Renata? Fala um pouquinho pra gente, para que ele se acostume com para que ele consiga desapegar da dopamina barata e que ele se acostume a processos, né, de prazer mais a médio e longo prazos? É possível, Marcela, como você mesmo falou. A grande questão é construir o novo hábito, que exige tempo, exige disciplina e principalmente persistência. Depois de algo, eu sempre falo para o paciente, olha, no início, assim como você muito bem falou, vai incomodar sim. Não estou dizendo que não vai. No entanto, ao passar dos dias, com muita persistência, você vai notar que fica muito mais suave, muito mais simples. E aí, quando você olhar para trás, você vai pensar, poxa, será que eu fazia isso mesmo? Eu comi isso mesmo? E fisiologicamente, assim como você falou, o nosso organismo se adapta, nossas vias metabólicas se adaptam. No primeiro momento, o nosso cérebro, de fato, ele é ávido por glicose. Aquela, como você mesmo falou, a dopamina barata, né? E muitas vezes nós temos também uma disfunção na produção dos neurotransmissores. Então, isso dificulta muito a adesão também do paciente. E aí nós identificamos para ajudá-lo nesse processo da construção do hábito, para que fique, se torne mais suave para ele. E mostrar também que a alimentação saudável pode sim ser saborosa e gostosa. Como você falou, ele mudar a forma de ver, mudar a forma do preparo. É muito bom, é muito gostoso. Porque a alimentação, na verdade, hoje saudável, não é só comer, vou comer legume todo dia no vapor e vou comer latal do frango, vou comer peixe. Não, é muito além disso. Nós temos produtos muito bons no mercado. Nós temos as opções dos minimamente processados, por exemplo. Nós temos lá o legume já cortadinho, higienizado, colocou na panela. Então, existem estratégias para isso. E muito do nosso papel como nutricionista é orientar o caminho desse paciente. É facilitar também esse processo dele num primeiro momento, principalmente. Tá? Então, assim, ele me diz a rotina, ele nos diz a rotina dele, e dentro, junto com ele, nós ali, né? O terapeuta, o nutricionista, se encontra os membros da equipe interdisciplinar, para facilitar até que se construa esse hábito. E falando em neurotransmissor, muitas vezes o que se observa são disfunções intestinais, principalmente. A maioria, na verdade, Marcelo, se eu puder te dizer, eu acho que 98% dos pacientes que eu recebo com transtornos alimentares, assim como transtornos depressivos, tem sim uma desregulação no funcionamento intestinal e que automaticamente vai produzir de forma inferior neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, uma vez que o intestino produz mais de 90% da nossa serotonina. E nós sabemos que com pouca serotonina, vamos buscar o quê? O doce, o excesso dos carboidratos. E aí você entra num ciclo. Vem o comportamento causando ali aquela disfunção e a disfunção causando mais alteração do comportamento. E aí vira um ciclo vicioso. O quanto que as pessoas negligenciam, né, Renata, a saúde intestinal, né? Nosso segundo cérebro, né? Esse apelido, gente, não é à toa. Não é à toa. E que está o primeiro, tá, Marcelo? Porque é um órgão endócrino extremamente complexo. Você imagina que é o intestino que absorve o que nós precisamos para viver, que são os nutrientes. Verdade. E o cérebro se alimenta dele. Se alimenta das vitaminas que ele produz, se alimenta dos neurotransmissores que ele produz. Todas as vias hormonais vão passar pelo intestino, eliminação de toxinas vão passar pelo intestino. Então, sem ele, não existe vida,
Não existe um funcionamento correto do nosso cérebro, assim como dos outros órgãos também. E aí nós Exato. temos, né, nosso trabalho ali com profissionais integrativos é entender esse paciente como um todo e facilitar esse processo para ele, né? E fazer com que ele reaprenda de fato a viver, a se comportar, a se relacionar com o alimento. Sim, verdade. E pare e saia e consiga ir saindo aos poucos, né? Desse Exatamente. ciclo de recompensa, né? Açúcar, gordura. E assim, Renata, como você falou, né? O objetivo aqui não é, primeiro, ditar regra, é refletir. A minha ideia, criando esse momento semanal, integrativamente, é sobre isso, né? Sobre dividir com colegas de forma interdisciplinar. Hoje é com Renata, nutricionista. Semana que vem eu vou dizer quem vai ser, um pouquinho mais adiante. Enfim, é trazer várias formas, vários pensares, várias verdades, várias possibilidades. Não existe uma verdade, né? Existem várias. Então, e outra coisa, ninguém aqui é monge, ninguém aqui é livre de ser tentado, né? A gente já comeu, Renata provavelmente também, já deve ter comido aí com a mente em algum momento, aquele brigadeirinho, enfim. Então a questão não é essa, a gente não está aqui para ditar regra e para falar certo e errado, né? A gente está refletindo sobre um assunto que é muito importante e deixando claro que o processo é esse, né? Que o processo funciona dessa forma. A nossa mente trabalha pelo conforto o tempo todo, né? E o conforto é simplesmente nos afastar daquilo que ela considera perigoso. E o que ela considera perigoso? O novo, né? Então, para isso, ela fica o tempo todo trabalhando por recompensa imediata e etc, etc. As vontades existem, né? Como eu falei, eu venho nesse processo há muito tempo, né? A minha postagem continua no feed, né? Minha cara desse tamanho, 30 e tantos quilos a mais, e ela um pouquinho menor, né? Ainda com sobrepeso, mas eu também estou no meu processo. E é isso, assim, o objetivo é falar o que acontece, como acontece, por que acontece, e vamos trabalhar juntos, né? E vamos superar juntos essas dinâmicas que existem em todas as mentes aqui, né? E aí, Renato, eu separei aqui uns tópicos interessantes, né, para a gente falar sobre fome física e fome emocional, né? Você percebe muito isso aí nos teus pacientes, né? Aqueles, claro, com sobrepeso, né, que chegam até você. Você aborda isso com eles, né? Olha, essa aqui é a necessidade do teu corpo. O que vem para além disso são compensações mentais que estão acontecendo aí, né? Você recebe muito, né, desses... Você aborda isso com seus pacientes? Abordo, Marcelo, em especial os pacientes que têm sobrepeso e obesidade. Então, observamos muito mais uma fome emocional do que de fato física. Porque, como nós falamos bem, a questão do estar presente é comer, não comer intuitivo, e sim comer sentindo ali o sensorial do alimento, o sabor. Eu sempre peço, mastiguem devagar, sintam o alimento, sintam o momento presente. E também dá oportunidade para o nosso corpo, até por uma sinalização hormonal. A sinalização do nosso hormônio leptina e grelina da saciedade. Muitas vezes o consumo é tão rápido que quando você tem a sinalização, você já comeu muito mais do que deveria, vem sentimento de culpa. E aí depois vem mais comida. E essa questão do comer emocional, eu vejo muito me dizer, olha, doutora, eu comi mais esse mês, eu não consegui seguir o que nós combinamos aqui durante a consulta, porque no meu trabalho, o meu chefe me exigiu uma coisa nova, ou não sei, eu separei do marido, ou briguei com um irmão. E aí começa, por que não foi? Foi muito mais a questão da fome emocional, para compensar aquela situação de desespero, muitas vezes, de tristeza, de angústia, de agonia no alimento, tentar compensar, né? A tal da dopamina barata. Compensar, né? E aí acaba tendo momentos muito curtos de prazer ao comer um alimento açucarado, por exemplo. Mas aí depois vem também a culpa, né? E aí piora muito esse sentimento. Mas a maioria das vezes é isso que acontece, é o comer emocional. E é isso que vai levar aos transtornos, né, de peso, por exemplo.
e sem presença. E assim, uma questão que eu bato constantemente nessa tecla aqui é sobre o automatismo, né? O quanto que é perigoso a gente ceder a esse automatismo mental que a nossa mente acaba nos impelindo, né? E aí a gente entra no ciclo, repete comportamentos, entra em hábitos que a gente sequer tem consciência deles, né? E aí comer passa a ser esse curativo emocional, né? Ser esse band-aid emocional. E tem uma questão também, Renata, que eu estudo, né? Enfim, tenho formação em constelação, e já li, já estudei muito sobre isso, né? Sobre a questão do pertencimento, né? Quem tiver aí noção de constelação vai entender o que eu estou falando. Por exemplo, a obesidade é uma informação sistêmica presente na minha família, né? Raras são as pessoas que fugiram que conseguiram sair desse ciclo, que conseguiram sair desse padrão, né? Nós somos vários primos de primeiro grau e acho que 2 ou 3, talvez, 2,5 conseguiram sair desse ciclo da obesidade. E aí vem aquilo, né? Para eu ser, no meu caso, um Fernandes, eu preciso ser gordo como os meus avós, eu preciso ser obeso como os meus tios, eu preciso ser parecido com eles, né? E quando a gente vai ver, a gente está repetindo padrões que sequer são nossos, né? A gente, por aceitação, por pertencimento, a gente acaba sendo fiel a um histórico energético presente naquela família e a gente nem se dá conta. Aliás, isso não acontece só com obesidade, não, viu? Isso acontece com vários outros aspectos aí. Enfim, o assunto não é sobre constelação, mas só uma informação a mais aqui, né? Que muito vem também desse pertencimento, né? Você falou mais cedo, né? Quer dizer, a minha mãe funciona dessa forma, ela não menstrua há tanto tempo, então é normal, né, doutora? Quer dizer, quanto que as pessoas repetem muitas vezes padrões que sequer são nossos, né? É impressionante também essa questão do sistêmico aí, né? Verdade. O quanto que isso alimenta ciclos aí. E existe uma outra questão energética também, né? Enfim, eu sou terapeuta integrativo, portanto vou falar sempre muito de energia. Tudo é energia, tudo que existe no universo é energia. Hoje já sabemos que antes dos átomos a gente já tem os quarks, e antes a gente já tem os bósons de Higgs, e antes a gente tem o vácuo quântico lotado de energia. Portanto, tudo é energia. E assim como a gente modula energia, a gente pode modular qualquer tipo de comportamento, hábito, sentimento, emoção, tudo é ajustável, né? Verdade. E aí, o poder de isolamento e de proteção que a gordura tem, né? Muitas pessoas, elas comem em excesso também, emocionalmente, naturalmente, para se proteger, né? Numa pegada aí, talvez um pouco mais psicossomática, tem alguns estudos apontando para um excesso de gordura com duas funções. Uma, a proteção, né? O isolamento. A camada adiposa protegendo a pessoa daquilo que ela considera, por exemplo, uma ameaça, um perigo. E 2, a gordura simbolizando poder, né? Já percebeu, sem querer parecer preconceituoso, mas já percebeu que aquele famoso tio da lancha é sempre um cara gordão, com barrigão? Já percebeu? Já. É raro você ver o tio da lancha, ou seja, aquele cara poderoso, financeiramente falando, magrinho, esbelto, com um tanquinho, né, com corpo em dia, enfim, é raro. Então a gordura sendo aí talvez um símbolo de proteção, isolamento e também poder, né? Olha para esses, eu não gosto de falar de política, mas olha para esses políticos, esses velhos de guerra aí, é tudo barrigudão, gordão, né? A maioria deles, inclusive. Quer dizer, o quanto que a gordura é subutilizada para comunicar poder, né? Exatamente. O tio da lancha, será que se ele for magrinho, será que ele vai ser lido como um cara poderoso? Olha para as fotos, as pinturas das famílias reais. Henrique VIII,
Dom João VI, todos esses caras eram poderosos e barrigudões, né? É uma informação interessante também, né? Sobre essa função energética da gordura, né? Verdade. Já tinha reparado isso? Já tinha pensado nisso? Já tem muito disso mesmo. Isso é histórico, né? Como você mesmo falou, desde lá da Roma Antiga nós tínhamos, né? Aquela figura lá, o imperador, aquele bem, né? Com sobrepeso, aquela figura grande. Você não viu o magrinho, né, Marcelo? Pois é. As famílias reais, as pinturas, é bem assim que funciona. Magreza pode significar fragilidade, e um homem não pode ser frágil, né? E a mulher tem que ter curvas, muitas curvas, né? A mulher barroca, valorizada por suas curvas excessivas, enfim. Muito interessante. E mecanismo de proteção, Renata, o que você diz assim desse excesso de comida, assim? O quanto que ele pode, inclusive, ser, por exemplo, um parceiro, né? A pessoa não tem o hábito, por exemplo, comparando aí quem fuma, né? Dizem, bem, eu fui fumante lá atrás, há mais de 20 anos atrás que eu parei, mas o cigarro naquela época, de fato, era uma boa companhia, né? E a comida, você vê muito isso também? A comida sendo aí um motivo quase que obrigatório em festas, né? Por exemplo, as pessoas conseguem se sentar em volta de uma mesa sem estar ou bebendo ou comendo alguma coisa, por exemplo? A comida é uma questão que eu sempre trabalho com os pacientes porque está completamente relacionada ao afetivo. Então, como você mesmo falou, reuniões de família são sempre um almoço, um jantar. Tem aquela questão da festa de Natal, que tem que ter aquela ceia gigantesca. E ele fala, não, doutora, mas olha, nessa ceia de Natal, eu tenho que comer bastante, porque a tia faz a rabanada, o outro faz isso, então eu tenho que provar todas as sobremesas. Pois E é. muitas vezes eu faço o paciente pensar, realmente é necessário você experimentar todas as sobremesas? Você vai se sentir bem com isso? Não, doutora, eu não me sinto bem. Olha, eu fico me sentindo mal, não consigo dormir a noite inteira, passo mal. E aí que você percebe por que ele tem aquele comportamento se ele se sente mal depois, se ele vai passar mal, se não vai dormir a noite inteira, se é o desconfortável, a consequência é desconfortável, né? Sim. E aí a gente percebe o quanto é difícil de lidar com isso, sabe? De identificar o emocional ali ultrapassando todas as barreiras e todas as manifestações fisiológicas de que ele é um acesso de fato para o teu corpo, os teus órgãos, né? Que você está sobrecarregando. No entanto, existe esse bloqueio. Uhum. E o que você está falando super dialoga com o que eu trago aqui muito, Renata, sobre essa questão da gente olhar além, sabe? Levantar o tapetinho e olhar ali para tudo que a gente empurrou para debaixo dele, sabe? É impressionante como e assim, não basta, e é de fundo emocional, sabe? As nossas emoções, elas norteiam 95% das nossas ações, sabe? Não basta trabalhar as questões no nível do consciente. Não basta dizer, querido, você está diabético, então, por favor, não ingira açúcar. Porque a pessoa, no primeiro estresse, vai lá e vai comprar um chocolate. Não basta dizer para aquele cara que é hipertenso, ó, se você for sair com um amigo da faculdade e pedir aquela batata frita, não entope de sal. Porque o cara vai colocar. Então, o que faz com que as pessoas não consigam seguir a lógica nesse caso? Porque o que vai nortear as nossas ações não está no lógico, não está no consciente. Está no nosso subconsciente. Então é para lá que a gente tem que olhar. É o nosso subconsciente, é o que está ali por debaixo do tapete, que a gente precisa encarar. É fácil? É confortável? Mas assim, precisa ser feito, né? Eu costumo dizer sempre aqui que criança faz o que quer, né? Adulto faz o que tem que ser feito. Não é não? Com certeza. Pois é. Isso, fazer o que tem que ser feito. E pensar o que aquilo vai te trazer. Esse meu comportamento vai me trazer uma coisa boa? De fato, vale a pena? E é aí que vem o nosso trabalho, fazer o paciente enxergar isso de novo. E ter esse raciocínio lógico, esse raciocínio crítico novamente. Eu preciso mesmo, na ceia de Natal, comer 5, 6, 7 sobremesas? Ou será que, de repente, uma ou duas, as que eu mais gosto, iriam me satisfazer? Só porque tem muito, eu tenho que comer tudo? E outra coisa, que isso é necessário? Precisa fazer essa quantidade de sobremesas todas também, né? Exatamente.
Caramba, a minha Quanto família é mais, melhor, extremamente né? exagerada. É, Exatamente. É um isso símbolo de fartura, de alegria, né? De prosperidade. Isso é também ali ancestral, né? Sempre teve sim, esse muito comum. comportamento. É. Isso é muito comum na minha família, caramba. As mesas são exageradamente O meu lotadas, também impressionante. crescer assim, com aquelas mesas gigantes, cada um leva uma coisa, né? E quanto mais, melhor. O Natal E só você, é bom se tiver muita comida na mesa. e você tem gordinhos na sua família? Como é que é isso aí na tua família? Tenho sim na minha família. E olha, eu vou te falar que pessoalmente tem dificuldade. Sabe aquela história dos santos de casa não faz tanto milagre assim? Sei como é. Não é fácil, mas eu tenho também. A minha família, ela tem o gene da obesidade. Então, Uhum. não é à toa que eu tenho muito cuidado com isso. Eu sempre digo para os pacientes, uma vez que você tem o gene da obesidade, você tá com ele ali sempre, isso vai te levar para a vida inteira. No entanto, essa manifestação sim é possível de controlar. E essa manifestação, o controle dela começa onde? No comportamental, no Uhum. emocional, no teu relacionamento com o alimento. Vai ser fundamental para que você leve uma vida com peso saudável, sem desenvolver comorbidades. E que não precisa, né, Marcelo, para ter de fato esse pertencimento, copiar ali todos esses hábitos familiares que vêm muitas Exato. vezes por tantas gerações. Se libertar disso é tão bom, não é? Sim, sim, a gente não vai estar desonrando antepassado nenhum. Pelo contrário, nós somos o sonho dos nossos antepassados e eles querem nos ver sempre muito felizes, prósperos e saudáveis. Exatamente. Então, honrar pai e mãe, como a gente costuma dizer muito na constelação, por exemplo, não é cometer os mesmos equívocos, não é seguir exatamente os mesmos passos, né? Sobretudo se eles não forem tão saudáveis assim. Então, isso não Exatamente. é. Quem pensa isso, por favor, solta essa crença, libera, porque ela não é verdadeira, né? Renata, enfim, estamos chegando a 1 hora já, né? Passa rapidinho. Passa muito. É o limite aqui do Instagram, né? Então, eu acho que para a gente finalizar, né? Quer dizer, trazer de novo a importância desse trabalho integrativo, né? Desse trabalho interdisciplinar em prol da saúde integral, integrativa das pessoas, né? A hora que as pessoas perceberem que existe muita saúde para além de remédios, né? E aí eu falo isso com muito tato, porque as pessoas às vezes acham que a gente está fazendo apologia aqui à não medicação, e não é isso. Existem formas naturais da gente lidar com algumas questões. Você mesma é fitoterapeuta, eu também trabalho com óleos essenciais, com floral de bar, enfim. Será mesmo que a gente precisa sempre, né, se entupir de tantos remédios, né? Será mesmo que a gente precisa sempre, mas você está sugerindo que eu ingira esse óleo essencial, e cadê a comprovação científica? Aí a pessoa se entope de Novalgina, que não tem comprovação científica. Tanto que é proibida na Europa e em 70% dos Estados Unidos também. Mas, enfim, ela quer a comprovação científica. Na verdade, O quanto que... Marcelo, muitos dos medicamentos hoje, a alopatia, a depender da sua aplicação, não tem comprovação científica. Se o paciente observa na bula a medicação, ele fala os efeitos, os resultados, né? Enfim, o efeito esperado, ele não tem uma via metabólica definida. Principalmente quando se trata de medicamentos das classes aí nootrópicos, que a gente chama, né? Sim. Ou seja, dos medicamentos que regulam o humor. Eu também sempre tenho um pouco de tato para falar sobre isso, tá? Porque... perigoso até. Exato. Não estou aqui levantando bandeira nenhuma, mas olha, aqui, eu estou na Tijuca, Rio de Janeiro. Quando eu saio aqui do prédio, Renata, eu não vou falar o nome da drogaria, mas tem 5 dela no mesmo quarteirão. É impressionante. É isso. Gente, será que ninguém percebe qual é o plano? Será que ninguém percebe o que está por trás disso? E se de tem fazer a drogaria, com porque que... tem demanda? Exato, né? Não haveria se não houvesse demanda. E é muito complicado isso, né? Porque as pessoas, elas realmente não percebem que trabalhar com saúde está para além disso. Trabalhar com saúde está
é bem-estar, é integratividade, é ter um atendimento interdisciplinar que olhe para o corpo, que olhe para a mente, que olhe para o espírito, para a essência, para a alma, como queira chamar, saindo aí de questões religiosas, não é o caso. Enfim, que a pessoa consiga perceber que existe sim formas da gente cuidar da nossa saúde para além do que já está por aí, né? Então, assim, eu amo falar sobre saúde integrativa. É uma forma da gente olhar para o ser humano como um todo, é uma forma da gente não ficar focando especificamente em doenças, em sintomas, né? A gente vai olhar para o que acontece com aquela pessoa que está trazendo esse sintoma. Sintoma esse que, inclusive, eu chamo de comunicação do corpo, né? Porque dentro de uma pegada mais energética, mais psicossomática e quântica também, a gente sabe que o corpo fala o tempo todo. Com certeza. Né? E aí o corpo traz uma informação, um mal-estar em determinada parte do nosso corpo. Aí por que a pessoa não vai se conectar com aquela sensação ali e perceber o que tem por trás disso? Ah, maluquice, bruxaria, né? Não. Não é não. Nosso corpo tem consciência própria. Se comunica com ele. Pergunta por que daquela enxaqueca. Pergunta por que daquela bronquite 3 dias seguidos. O que está te dando medo que foi parar no seu pulmão? O que está te dando, por exemplo, raiva que está atrapalhando o seu fígado? O que está te dando aí? O que está rolando com a sua autoestima baixa e com seu amor próprio que está te trazendo questões estomacais? Sabe? Então a pessoa silencia. A pessoa silencia toda essa comunicação fantástica que o corpo faz com a gente, ela silencia com remédio. Sabe? Estou com questão de estômago, vou ali para um prazol. Quando muitas vezes é um sentimento que ela não exteriorizou, é uma frase que ela deixou de falar. E aí você fala para o paciente que ele não consegue digerir aquilo. E aí o estômago sofre, o sistema gastrointestinal sofre. E com certeza não é o prazol que vai resolver, como eu sempre vejo não resolver. Eu cheguei a receber o paciente com 10 anos de prazóis. Nossa. Sempre falo 10 anos de prazóis. É assustador, Marcelo. Imagino. É surreal também. Então, assim, gente, terapia e nutrição, ó. Romeu e Julieta, é goiabada com queijo. Brincadeira, foi só um exemplo. Deixa a goiabada para lá, o queijo ainda vai. Mas, enfim, Renata, gratidão por ter aceito esse primeiro papo aqui do Integrativamente. Gratidão demais. Eu não poderia escolher outro tema senão esse. Um tema que está presente na minha vida pessoal, está presente na minha família, então tudo é uma questão realmente de hábito, tudo é uma questão de escolha, né? Tudo começa sempre com uma escolha. E eu não digo que é fácil, mas também não é impossível. Exato. Basta a gente, de fato, ter um objetivo, né? Será que eu vou querer morrer aos 68 de infarto, igual minha avó? 64, 66, sei lá. Né? Eu já tenho 50, embora não pareça, claro. Mas, enfim, eu não pretendo passar pelas mesmas questões, sabe? Claro. Então, a gente precisa olhar para isso. E olhar para isso não significa se entregar às formas de tratamento que já estão aí, né? Então, assim, permitam-se o novo, permitam-se ser, enfim, cuidados de uma forma mais diferente, de uma forma integrativa, de uma forma interdisciplinar, né? Então, assim, gente, não tem como levar um tratamento nutricional, por exemplo, sem um acompanhamento terapêutico. Eu realmente não vejo como. Verdade. Autoconhecimento, consciência corporal, sabe? É possível sair desse ciclo. É possível. Não é fácil, mas totalmente é possível. É um pouquinho a cada dia, né? Isso. Planejamento, autocuidado, enfim, eu faço um roteiro aqui, mas raramente eu sigo certinho. Mas, enfim, foi muito bom, Renata. Gratidão. Foi ótimo, Marcelo. Eu que agradeço Gratidão a oportunidade de poder conversar sobre esse assunto tão importante.
Sim, sim. Gratidão a quem esteve aqui presente. Essa live vai ficar salva e semana que vem a gente vai ter um outro episódio aí do Integrativamente, falando de um outro tema super importante que eu não vou falar agora para vocês ficarem grudados no meu perfil até o dia. Sim. Gratidão, Renata. Gratidão, muito obrigado Marcelo, pela sua disponibilidade, pelo seu carisma, tá bom? Tá bom, Marcelo, muito obrigada. Agradeço muito e fico Um sempre à beijo para disposição. você. Beijo. Valeu, obrigadão. Tchau. Boa noite a quem esteve aqui e gratidão pela presença e gratidão também a quem vai assistir essa live no futuro. Tchau, tchau, gente. Tchau.